Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo Jesus sobre a tua vida. Pastor Adriano Moreira com você aqui mais uma vez em nosso canal, onde eu sempre tenho que pedir a você que se inscreva, que você curta, que você comente, que também você compartilhe, torne relevante tudo quanto temos postado aqui neste canal. Que você também possa nos seguir em nossas redes, a Rede X, o Facebook, o Instagram, e você também permitir que a gente chegue em muitas casas, muitos lares, muitas pessoas com o conteúdo que nós colocamos aqui neste canal. E se você também puder contribuir para que a gente possa de alguma forma fazer um pouco mais, está aí um QR Code para você também poder nos abençoar. Eu hoje quero falar de um assunto que é pertinente ao contexto local, portanto, Brasil, Rio de Janeiro, mas também ao contexto internacional mundial, pois tem a ver com Israel, tem a ver com guerras, e eu quero justamente falar desta temática. Violência e evangelho combinam? Então, vem comigo para a gente refletir um pouquinho sobre essa temática. Hoje eu quero tratar com vocês deste tema, ainda que eu não farei com profundidade, por causa de precisar de muito tempo para falar dos dois pontos que eu quero aqui ressaltar como início dessa nossa reflexão. Mas eu quero tratar com vocês desse tema que ele é pertinente porque tem a ver com o mundo religioso, principalmente também com o mundo evangélico, e tem a ver com o presente, tem a ver com o contexto local. Por exemplo, eu sou aqui do Brasil, Rio de Janeiro, e nós temos uma realidade no Rio de Janeiro muito pertinente com essa temática, e nós temos também a temática internacional, porque nós já vivemos já há algum tempo com guerras para todos os lados, e a mais fresquinha, mais recente desses dias agora, no mês de junho de 2025, é a guerra de Israel com o Irã, ou do Irã com Israel, como queira. E a pergunta é essa: há alguma combinação entre o Evangelho de Jesus e a guerra, e a violência, e o poder? Eu quero pegar dois fatos, como eu já acabei citando aqui, um que tem a ver com o contexto do Rio de Janeiro, outro é um contexto internacional, não para especificamente falar com maior profundidade de cada um deles, mas para pegar essas duas realidades contemporâneas, atuais, presentes, para falar dessa temática que ela ainda é uma realidade no meio religioso e também no meio evangélico. Eu quero começar abordando esse tema com você, citando e mencionando o livro da pastora Viviane Costa, você vai ver aí na tela, justamente cujo tema, que foi um tema do mestrado dessa autora e também pastora, cujo tema é Traficantes Evangélicos, quem são e a quem servem os novos bandidos de Deus. Então, basicamente, o livro dela, que é uma tese de pesquisa e de mestrado, foi de uma experiência que ela teve em uma das comunidades do Rio de Janeiro, onde ela percebeu que aqueles que estavam liderando começaram a fazer uma associação com o nome de Israel, com a Bíblia Sagrada, com o fato de ser evangélico, e começaram a entender que de alguma forma eles tinham alguma aliança com Deus e Deus com eles para o avanço do seu poder do tráfico, do seu poder da violência. E essas comunidades, que são basicamente 4 específicas, que passaram a ser chamadas de Complexo de Israel. E essa pastora, ela justamente, autora desse livro, ela toma esse tema como pesquisa do seu mestrado, e ela vai justamente primeiro fazer um trabalho jornalístico de mostrar como é que isso cresceu, como é que isso se desenvolveu. E aí você já tem aí o nome e visto aí o livro, e você pode comprar, adquirir. Ele é interessante de ser lido para você saber os detalhes, que aqui nós não teremos a oportunidade, o tempo para abordar, mas ela começa justamente primeiro a fazer um trabalho jornalístico nesse livro, de expor como é que isso cresceu, o que era e como se caracterizava, mas também para dizer que não há como a gente trabalhar e entender evangelho pregado por Jesus associado a uma vida de violência, que nesse caso do tráfico, não importa o nome que tenha,
ele está ainda atrelado à violência, está atrelado a matar, está atrelado à venda das drogas, está atrelado a contrabando, está atrelado a todas essas questões. E não se pode, de maneira alguma, entender que se seja evangélico quem ainda viva numa prática como essa. A outra realidade é a realidade agora bem fresquinha, recente, que é de há poucos dias atrás, que começou de novo aí uma outra guerra, normalmente com Israel, naquela região do Oriente, e agora é com o Irã, né? O Irã que começou essa guerra e agora também Israel na sua defesa, tudo por conta de, não exatamente contra o país, mas exatamente contra um grupo terrorista, e isso tem sido notícias, a maioria tem batido contra Israel, apesar de Israel de alguma forma estar não só se defendendo, mas também tentando eliminar um poder que estaria crescendo de uma forma muito extraordinária, e sem nenhuma dó nem piedade, com completa desumanidade, que é justamente esses grupos terroristas. Mas lá a gente também sabe que de alguma forma essas guerras, ainda que Israel esteja na sua defesa, mas as guerras que são levantadas e criadas, elas têm um cunho muito mais religioso do que político, do que econômico, ainda que todos esses estejam também envolvidos. Mas eu queria abordar aqui apenas essa temática: violência, guerra e evangelho combinam, se associam, porque isso são realidades, e eu comecei a partir dessas duas, só para falar de que no meio evangélico a gente vê isso. No meio das demais religiões, desde momentos geograficamente locais, como também mundiais, internacionais, isso se associando. E aí a gente precisa refletir sobre isso, porque isso está ficando comum, está se tornando normal no meio religioso, e em especial o meio que nós, pelo menos a maioria dos que me ouvem, são cristãos, são evangélicos, pertencem à Igreja de Jesus. A pergunta é essa, que eu quero abordar algumas coisas para tentar responder. Se combina ou não o evangelho com violência, com guerra, com sede do poder e essas coisas. Então, isso tem sido uma realidade no nosso meio que a gente precisa abordar sobre e, inclusive, denunciar sobre. Mas algumas coisas precisam ser aqui afirmadas e que acredito que sejam respostas para essa pergunta. Primeiro, é a gente dizer que religião e o movimento de fé sempre buscou se associar à violência. Isso para manutenção do seu poder. Então, quando a gente, por exemplo, fala da história de Israel, desde que Israel foi decretado de novo a volta para o seu território, em 1948, Israel já começou a enfrentar guerra. Guerra dos 6 Dias, por exemplo, que foram aqueles países da região já lutando contra Israel. Então, isso não é nada recente, não é nada novo. E se a gente for olhar a história de Israel, foi uma nação que sempre viveu debaixo da guerra, sempre sendo guerreada, sempre tentando se dominar, sempre de alguma forma tentando se defender, e automaticamente isso não é nada novo. Quando a gente também fala na própria história do cristianismo, é só você pensar nas cruzadas, é só você lembrar de conquistas de terras, tudo em nome da fé. As cruzadas, por exemplo, foram em nome também da fé. Então, o que a gente está vendo hoje no sentido internacional e local, e também no sentido de igrejas, de denominações, de ministérios que também estão em guerra, que também estão guerreando, isso não é nada novo, infelizmente. Isso é alguma coisa que sempre aconteceu na história da religião e do poder. Segunda coisa é dizer que a religião que se une com a violência, ela acaba fazendo isso para expansão de território. Assim como esses traficantes do Rio de Janeiro começaram a fazer essa associação com uma fé, que é denominada fé evangélica, para expansão. Inclusive um desses líderes, que é o chamado Peixão, é aquele que chegou a dizer que Deus havia dito a ele que ele conquistaria um outro território. E aí, talvez ironia, ele conquista esse novo território. E agora, como dizer para esse cidadão que não foi Deus que deu a ele aquele território, apesar dele ter dito que Deus deu e ele conquistou? Então, quando a gente olha também para a guerra com Israel, é tudo para poder exterminar Israel do planeta, é para tomar
conta de Jerusalém. Jerusalém é visada por grandes religiões mundiais, como o islamismo, tem o próprio judaísmo ali como propriedade do lugar, de Israel, e temos o cristianismo, o catolicismo, enfim. E ao mesmo tempo, quando a gente fala de denominações, de ministérios, de igrejas, de obreiros, obreiras, pastores e etc., que muitas vezes estão se associando à violência, à guerra, para uma expansão de território. Uma terceira coisa que precisa ser dita é que esta realidade ela ainda, infelizmente, se perpetua no meio religioso. Principalmente no meio evangélico, nós ainda temos gente se associando à violência, se associando ao poder, se associando a qualquer tipo de prática que faça com que se perpetue no poder, que faça com que também se estenda com conquista de novos territórios, que se aumente o seu poder, tudo em nome da fama, do poder, do trono e da autoridade, que seja uma autoridade tirana, déspota, ok? É uma autoridade que, por certo, nunca acabará. Em quarto lugar, eu tenho que dizer que toda guerra e toda violência revela a ausência do verdadeiro evangelho de Jesus. Todo lugar onde a violência se perpetua, onde a violência é o modus operandi, onde a guerra é a forma de se fazer as coisas acontecerem, o evangelho de Jesus não está presente. Seja na igreja local, seja numa família, seja no ministério X, Y, Z, seja nas grandes nações, como nós temos também as guerras lá de Rússia, Ucrânia, nós temos, enfim, em todos esses lugares, se guerra está presente, se violência está presente, se a forma da ausência, da paz nesses lugares e a violência está tomando conta, o Evangelho de Jesus não está presente. Por isso eu quero encerrar dizendo que a paz na Bíblia é, portanto, um presente de Deus. A paz na Bíblia é um fruto do Espírito Santo. A paz na Bíblia é também uma busca constante que envolve um relacionamento vertical com Deus, mas também horizontal com o próximo e consigo mesmo. Então, nas Escrituras, paz é consigo, paz é com os outros, paz é com Deus. Ou se quiser na ordem, paz com Deus, paz consigo, para se ter paz com os outros. E eu fecho com 3 versículos bíblicos que podem nos ajudar na resposta de se violência e evangelho combinam. Primeiro é o Salmo 122, verso 6 e 7, que nos diz assim, orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam, reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Outro texto é o de Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso 19, que diz, assim, pois, sigam as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. E aí, a recomendação do autor aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, que ele vai dizer, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, meu querido, violência e evangelho não combinam. Deixa aí o seu like, seu comentário, suas críticas, compartilhe, porque afinal de contas esse canal também é seu.